Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo estratégico. Eu mandei o material para vocês, eu acredito que vocês leram o material na sala passada, realizaram a atividade, e eu imagino que esse não é um conteúdo muito difícil. Eu acho que assim, vocês já conseguiram, talvez só com a leitura do material, captar a essência do que a gente vai falar aqui hoje, porque vocês já tiveram acesso a esses conteúdos em outras disciplinas. Então, por exemplo, os conceitos de empreendedorismo, a questão da inovação, invenção, essas questões, eu imagino que vocês já tiveram em outras disciplinas. Então, não é uma novidade para vocês. Mas a gente vai aliar esse termo, né, a questão do empreendedorismo, com a estratégia para entender por que isso é importante para as nossas organizações. Então vamos lá? Primeira coisa, o que significa empreendedorismo estratégico? É, Na verdade, o conceito de empreendedorismo estratégico ele liga os dois conceitos, de empreendedorismo e de estratégia. Então, ele significa realizar ações empreendedoras, que a gente vai ver mais para frente o que é, utilizando uma perspectiva estratégica. Então, que vocês já sabem o que é estratégia também. Então, como que isso acontece? A gente sempre pensa no empreendedorismo, na questão da inovação, a gente sempre pensa relacionado à questão de inovação de produtos. Mas podem ter inovações organizacionais também. As empresas elas podem passar por inovações organizacionais e tanto a inovação de produtos como as inovações organizacionais elas são de extrema importância para que as empresas se mantenham no mercado. Então, qual que é a ideia? Por que é importante? Porque através do empreendedorismo estratégico é possível identificar oportunidades, né, no mercado para explorar por meio da inovação. Essa é a ideia do empreendedorismo. Então, aqui a gente tem a perspectiva do empreendedorismo. É eu conseguir olhar oportunidades no mercado, conseguir identificar algumas oportunidades para que eu consiga explorar por meio da inovação. E a gente tem a outra perspectiva que é a estratégia, que aí não é só inovar, não é só empreender. A gente precisa saber qual que é a melhor maneira de gerenciar os nossos esforços de inovação. Então, olha, eu quero fazer uma inovação, mas eu quero fazer uma inovação que vai trazer um benefício futuro para a empresa. Então, precisa estar aliado à estratégia. Então, essa é a ideia do empreendedorismo estratégico. Aliar essa busca de oportunidade, essa identificação de oportunidades de inovação com o retorno que isso vai trazer para a empresa. Tá? Então, essa é a ideia do empreendedorismo estratégico. Por que é importante se tenha empreendedorismo estratégico nas organizações? Porque a gente sabe que o nosso mercado é muito dinâmico, independente de que tipo de produto, de serviço que a gente ofereça, o mercado ele é muito dinâmico. Então, é importante que a empresa consiga fazer inovação, é importante que a empresa consiga aproveitar todas as oportunidades do mercado. A gente já trabalhou lá nas abordagens dos mercados de ciclo lento, dos mercados de ciclo rápido, a gente já trabalhou em outros temas antes, a importância da questão estratégica, a importância de aproveitar todas as oportunidades. Então, por isso que é muito importante o empreendedorismo estratégico nas organizações, nas corporações atualmente. Ok? Então, vamos lá. Dois conceitos. Primeira coisa, empreendedorismo. O empreendedorismo é um processo no qual os indivíduos, ou grupos, ou equipes, identificam e buscam oportunidades empresariais sem serem imediatamente restringidos pelos recursos que controlam atualmente. Então, o empreendedorismo em si é uma busca, né, por oportunidades empresariais. E aí depois a gente vai ver que ele faz uma relação com a questão estratégica, e aí nessa questão estratégica que tem talvez uma limitação aí. Mas o empreendedorismo em si, como vocês já devem ter estudado em outras disciplinas, ele é essa busca por oportunidade, por inovação. E essa busca por oportunidade, ela busca sempre oportunidades empreendedoras. O que são isso?
As oportunidades empreendedoras são condições nas quais novos produtos ou serviços conseguem atender uma necessidade de mercado. Então, como eu falei para vocês, quando a gente fala em empreendedorismo estratégico, a gente vincula o empreendedorismo à questão estratégica, à questão de adquirir uma vantagem competitiva. Então, a oportunidade empreendedora, elas são condições nos quais novos produtos ou serviços conseguem atender uma nova necessidade de mercado. Então, essa é uma oportunidade empreendedora, tá? Então, assim, a ideia do empreendedorismo é justamente identificar oportunidades que não são vistas pelos outros. E aí, pensando numa situação de mercado, é a gente conseguir olhar para o mercado, e aí por isso que é tão importante a gente fazer uma análise de SWOT para identificar as nossas ameaças e oportunidades, a gente olhar para o mercado e conseguir identificar algumas oportunidades que talvez não são vistas pelos outros. E aí, esse conceito de empreendedorismo, ele está relacionado a vários outros. A inovação, e aí é que eu vou pular a distribuição criativa para falar primeiro sobre a inovação, porque o empreendedorismo ele está muito relacionado à inovação. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente sempre pensa em pessoas criativas, em pessoas que buscam coisas novas, então ele está muito relacionado à inovação. E aí, quando a gente inova, automaticamente, o que a gente faz? A gente faz uma destruição criativa dos produtos existentes. Por quê? Porque a partir do momento que a gente inova, cria algo novo, ou faz uma transformação em algum produto, aquilo que estava antes acaba perdendo seu valor e acaba entrando num processo de destruição criativa. Então a gente vive em um constante processo de destruição criativa a partir da inovação. Okay? Então esses conceitos eles são muito relacionados à ideia do empreendedorismo e são muito importantes. E é muito importante que vocês entendam eles. Ok? E aí a gente entra em alguns conceitos que são importantes nessa ideia de empreendedorismo. Como eu falei para vocês, o empreendedorismo ele está muito relacionado à inovação. Então, alguns autores clássicos, como o Schumpeter, por exemplo, que a gente já viu o Schumpeter em outros temas, a gente já abordou algumas coisas relacionadas ao Schumpeter, então não é um autor novo para vocês, ele traz alguns tipos de atividades inovadoras e entre elas ele traz a invenção, a inovação e a imitação. Vamos ver o que é isso. A invenção, como o próprio nome diz, é o ato de criar ou desenvolver um novo produto ou processo. Então, inventar algo é criar novo, é desenvolver algo novo. A inovação é um processo de criação de um produto comercial a partir de uma invenção. Então, a gente inventou algo novo, criou algo novo. E aí, a inovação está relacionada a colocar isso no mercado. É o processo de criação de um produto comercial, ok? A inovação é um outro conceito. A inovação é o meio pelo qual o empreendedor cria novos recursos de produção de riquezas. Vocês vejam que está relacionado à questão do mercado, produzir riquezas ou fornecer recursos existentes com potencial melhorável para produzir riquezas. Então, sempre a inovação ela está relacionada a isso, a gerar recursos financeiros, a gerar vantagens competitivas, enfim. A inovação é a inclusão de uma invenção como um ato comercial. A inovação é o principal resultado que as empresas buscam por meio do empreendedorismo. Quando a gente fala de empreendedorismo, como eu falei, a gente sempre fala de inovação. E aí, quando uma empresa fala que quer pessoas, funcionários empreendedores, o que ela quer? Ela quer pessoas que consigam trazer algo novo e que isso gere riqueza para a empresa, que gere recurso, vantagem competitiva, que gere um sucesso competitivo. Então, o empreendedorismo ele é sempre aliado a essa fonte de sucesso competitivo. Ok? E aí, por fim, o outro tipo de atividade inovadora é a imitação. A imitação ela é a adoção de uma inovação por empresas similares. Então, várias empresas acabam adotando o mesmo tipo de inovação quando elas são similares. Então, a imitação não tem muito segredo, ok? Outra coisa que é importante falar
que quando a gente trabalha com imitação, as empresas que trabalham com imitação, geralmente elas atuam em mercados que elas têm produtos padronizados e elas oferecem produtos a preços mais baixos. Então, quando as empresas adotam a imitação, geralmente é baseado em produtos mais baixos, de preços mais baixos, porque são aqueles produtos que é igual e todo mundo oferece igual. Quando são produtos diferenciados, com preços mais caros, é mais difícil o processo de imitação, ok? Vamos lá. O que a gente espera de um empreendedor? Quando a gente fala assim, fulano é empreendedor, o que a gente imagina dessa pessoa? O que a gente quer dizer dessa pessoa? Que ela tem algumas características pessoais, como criatividade, a pessoa ela não tem medo de arriscar, ela corre atrás dos seus desejos. Então, essas características pessoais, elas são características dos empreendedores. Eu imagino que vocês já estudaram isso em disciplinas relacionadas ao empreendedorismo. Além disso, o empreendedor ele precisa ter uma mentalidade empreendedora. O que significa isso? Essas pessoas geralmente eles valorizam a incerteza no mercado e buscam identificar sempre oportunidades para conduzir inovações importantes. São aquelas pessoas que estão sempre atentas ao mercado para conseguir identificar alguma oportunidade para ter vantagem competitiva. Então, essa é a ideia da mentalidade empreendedora. Então, o empreendedor em si, ele precisa ter uma mentalidade empreendedora. E aí, algumas empresas, elas estão trabalhando bastante nesse sentido de desenvolver mentalidades empreendedoras nos seus funcionários, nos seus colaboradores. E como que faz isso? Através da transmissão do conhecimento. Então, a ideia é de que quanto mais uma pessoa conhece, quanto mais ela conhece o mercado, quanto mais ela consegue avaliar as possibilidades, maior a mentalidade empreendedora dela. Então, por isso que muitas empresas estão trabalhando muito com a ideia de transmissão do conhecimento, muito presente na sociedade do conhecimento, na administração baseada no conhecimento. Então, vocês podem perceber que a gente tem várias coisas relacionadas. Então, a gente tem umas questões relacionadas à gestão de pessoas, que aqui vocês devem ter estudado essa questão da gestão baseada no conhecimento, lá nas disciplinas de gestão de pessoas, que agora aqui a gente faz a relação com o empreendedorismo estratégico, ok? Outro aspecto que é muito importante compreender é a questão do empreendedorismo internacional. É outro conceito importante. O que é esse empreendedorismo internacional? É um processo na qual as empresas elas descobrem, exploram de forma criativa, aproveitando oportunidades externas ao seu mercado doméstico. Então, por exemplo, tem uma empresa que ela atua no Brasil e aí ela consegue identificar que ela consegue atuar no mercado internacional, ela consegue atuar em outros países aproveitando oportunidades lá, ou aproveitando, colocando produtos que sejam diferenciais nesses mercados internacionais. Então, isso é um empreendedorismo internacional. A gente vê muito isso. Agora, tem muitas empresas, inclusive pequenas, adotando esse tipo de postura. O empreendedorismo internacional, ele é um aspecto muito importante. Ele é um aspecto, ele é um tipo de empreendedorismo muito válido para adquirir vantagem competitiva, mas é importante que ele seja resultado de uma análise muito criteriosa. Por quê? Existem muitos riscos envolvidos. E também, as culturas são diferentes. Então, é importante que, assim, você tenha uma análise muito criteriosa antes de ingressar num processo de empreendedorismo internacional. E aí você percebe que essa característica do empreendedorismo internacional, ela é muito mais presente em alguns países do que outros. Por quê? A cultura, ela é uma das razões para as diferenças na taxa de empreendedorismo. Geralmente, culturas mais conservadoras, elas seguem um padrão muito mais de mercado de escala, e elas não fazem muito desenvolvimento desse empreendedorismo, então elas não incentivam muito isso. Então, por isso que a cultura ela é determinante nas diferenças da taxa de empreendedorismo entre os diferentes países.
E aí também tem uma outra coisa que pode influenciar, que é a questão, que também é cultural, que é a questão do individualismo e coletivismo. Como eu falei para vocês, uma das coisas importantes para desenvolver uma mentalidade empreendedora é justamente o conhecimento, compartilhar o conhecimento, então a atuação coletiva. Quando o país, a cultura, tem uma política muito mais individualista, o empreendedorismo tende a ser menor. Quando a gente atua em países com uma cultura coletivista muito maior, o empreendedorismo tende a ser maior. Então, isso influencia também nos níveis de empreendedorismo internacional. E tem uma outra característica também, tem um outro aspecto que é importante destacar, que são os empreendimentos que já nascem globais, que são os Born Global, que são aqueles empreendimentos que já nascem em países, atuando em diferentes países. Então isso não envolve todo o processo de desenvolvimento do empreendedorismo internacional. Ele já nasce em outros países, então isso é um empreendedorismo internacional diferenciado. E isso está cada vez mais comum, principalmente com a utilização de redes aí de internet, enfim, é uma situação muito mais comum, ok? Então, agora a gente compreendeu os principais conceitos, agora a gente vai entrar num aspecto que é como as empresas inovam. A gente vai falar de alguns tipos, de formas como as empresas inovam, e aí a gente vai ver que muitas dessas coisas que a gente vai falar aqui, a gente já viu em assuntos específicos anteriores, ok? Então, como as empresas inovam? Geralmente, inovação interna, e aí aqui é pesquisa e desenvolvimento, a gente vai abordar mais detalhado essa parte. A gente tem a inovação por meio da cooperação. O que é isso? Vocês lembram que a gente trabalhou cooperação estratégica? A cooperação estratégica, ela também ocorre para gerar inovação. Vocês lembram que a gente estudou que um dos motivos para a cooperação estratégica é justamente ter acesso a outros tipos de mercado, a outros tipos de produto, ou para desenvolvimento de novas tecnologias? Então, a inovação pode acontecer por meio da cooperação. Ou a inovação por meio da aquisição, que é justamente a empresa tem uma empresa aqui e ela vai e adquire uma outra empresa, um concorrente, alguma coisa, e aí ela junta seus produtos, seus serviços. Então, a inovação por meio da aquisição. Isso é muito comum, por exemplo, nas joint ventures, nas questões. Então, a cooperação e a inovação e a aquisição a gente viu muito nos materiais de cooperação estratégica, e estratégia cooperativa e estratégia corporativa, ok? Então não vou me aprofundar nesses itens. A inovação interna, ela é muito relacionada à questão da pesquisa e desenvolvimento, e aí entra aqui a importância da pesquisa e desenvolvimento para as empresas. E aí, para desenvolvimento de novos produtos ou para aprimoramento dos seus produtos. Então, aqui a gente vai trabalhar com dois temas, a inovação radical e a inovação incremental, que nós também já falamos ao longo da disciplina. A inovação radical, ela é a substituição. Então, eu crio um novo produto totalmente diferente do produto anterior, é uma inovação radical. E a incremental é quando a gente inclui algo novo, ou muda alguma coisa que vai incrementando aquele produto, tá? A questão da inovação interna, ela está relacionada ao modelo de comportamento que a empresa adota. Então, o que acontece? A empresa, ela tem uma estratégia corporativa, que a gente já estudou, né, nas aulas anteriores, e aí, de acordo com essa estratégia corporativa, ela pode ter dois tipos de comportamento estratégico. Ela pode ter dentro dela o comportamento estratégico autônomo ou pode ter o comportamento estratégico induzido. O que isso significa? O comportamento estratégico autônomo é quando as pessoas que estão nessa empresa, a inovação da empresa, ela é autônoma. Então, ela é um negócio de baixo para cima. Então, assim, o funcionário super empreendedor, a equipe super empreendedora, pensa em algum produto novo, geralmente é inovação radical nesses casos, pensa em algo novo e apresenta para a empresa e a empresa adota como
um produto que vai trazer vantagem competitiva. Então, é pensando muito mais no contexto estratégico. Aí a gente tem um comportamento estratégico induzido. O que é isso? É algo de cima para baixo. Então, a empresa ela tem uma ideia estratégica, ela tem uma visão do que ela quer, e aí ela coloca isso para os funcionários, de cima para baixo, dizendo: olha, eu quero inovar nesse sentido. Então, é um comportamento estratégico induzido. Eles induzem o funcionário para criar inovações nesse sentido. Então, ele é muito mais incremental, ok? Então, a inovação interna ela pode seguir por esses dois caminhos. Tá claro? Espero que esteja claro. Se não tiver, vocês podem me encaminhar as dúvidas depois, ok? Então, como que acontece esse processo de implementação de inovações internas? Geralmente, alguns aspectos devem ser levados em consideração, como o envolvimento de toda a gestão, como a cultura de inovação, e aí algumas coisas são muito importantes. Então, hoje, muitas empresas estão adotando equipes multifuncionais para o desenvolvimento de produtos. O que isso significa? A gente coloca junto numa equipe pessoas de diferentes funções, de diferentes áreas para desenvolver um novo produto. E aí, a inovação ela é muito mais incentivada nesse caso. Só que para isso a gente precisa utilizar estruturas organizacionais horizontais. Não é possível utilizar aquela estrutura rígida vertical. Então, para quê? Para que as pessoas tenham muito mais liberdade para trabalhar, que as pessoas tenham igualdade de condições de inovar, de opinar, e nesse tipo de situação é muito importante os grupos informais, que a gente já trabalhou em outras disciplinas. Então, os processos informais eles são muito mais importantes do que os formais nesse caso. Só que isso também pode ter... Isso é tão fácil? Não é tão fácil. Por quê? Geralmente, dentro de uma empresa, as pessoas elas têm diferentes perspectivas, diferentes ideias, diferentes conceitos sobre o que é importante, o que não é, o que é relevante, o que eu quero, o que eu não quero. Então, essas diferentes perspectivas e a questão da política organizacional, elas podem se tornar barreiras para a inovação interna. Então, é importante que a empresa tenha isso muito claro, analisar essas diferenças e conseguir aproveitar essas diferenças para construir algo novo. Tem uma teoria que chama que é uma teoria que na verdade não é uma teoria, uma construção teórica sobre microfundações que traz a ideia justamente de discutir como os processos internos de cada pessoa, as microfundações, as crenças, a cultura, todas essas questões das pessoas influenciam no processo de criação de inovações, criação de novas rotinas organizacionais. E é nessa perspectiva, os autores que trabalham com os microfundamentos, eles dizem que, olha, a heterogeneidade, as diferenças culturais e pessoais, elas são positivas, mas elas precisam ser trabalhadas. Então, para a inovação acontecer, é importante que isso seja trabalhado. Outro aspecto que é importante é a facilitação da integração na inovação, é integrar as pessoas, e aí é importante que as pessoas tenham valores compartilhados e tenham uma liderança eficaz para conseguir trazer, para conseguir juntar as pessoas em prol de um objetivo comum. E o objetivo comum aqui é justamente a criação de valor. Aí eu apresentei aqui para vocês um gráficozinho, ó, a mentalidade empreendedora. É necessário que tenha mentalidade empreendedora, é necessário que tenha equipes multifuncionais de desenvolvimento de produtos, que tenha facilitação da integração e da inovação através de valores compartilhados e liderança empreendedora, e tudo isso vai fazer gerar criação de valor por meio da inovação. Então, é esse o processo de geração de valor através da inovação interna. Ok? Está claro? Além disso, a criação de valor, ela tem uma relação também com a questão
da vantagem competitiva e de como as empresas lidam com isso. Geralmente, empresas mais novas, elas são mais eficazes na identificação de oportunidades. Então, elas conseguem fazer inovações radicais, porque elas são mais novas, elas conseguem identificar algumas oportunidades que as outras não conseguem. Já as empresas maiores e mais bem estabelecidas, elas têm mais dificuldade para mudar totalmente sua gama de produtos, coisa assim. Então, geralmente, elas têm mais recursos e capacitações para explorar as oportunidades já identificadas. Então, elas têm uma relação muito mais com a inovação incremental. Ok? O alinhamento é importante que as empresas façam esse alinhamento entre a inovação e a vantagem competitiva, como eu já falei para vocês. Então, não é só ser empreendedor, não é só inovar. A inovação ela tem que trazer uma vantagem competitiva para a empresa. Então, como que a gente faz isso? Através da geração da mentalidade estratégica, que a gente já falou, através da geração de conhecimento e de criação de capital social na empresa. A gente já trabalhou esse tema de capital social também, então vocês já sabem o que é, ok? Então, tudo isso é importante para criar valor através do empreendedorismo estratégico. Muito bem, finalizamos aqui o nosso material. Como eu falei para vocês, é um material que a maior parte dos assuntos aqui abordados vocês já tiveram em outras disciplinas, então é muito mais para fazer um apanhado geral e juntar esses temas, ok? Espero que vocês tenham lido o material. Caso não tenham lido, leiam o material, né? Se tiverem dúvidas, eu estou à disposição de vocês através do nosso grupo do WhatsApp. Peço desculpas porque em 2 momentos do vídeo teve um chiado e houve um escurecimento da tela, porque a gente está em um dia complicado de temporais, né? Tanto Carapó como Dourados, enfim. E aí a energia aqui na minha casa está oscilando bastante. Mas como eu não queria deixar vocês sem a aula de hoje, eu estou gravando mesmo assim, então aconteceu de 2 vezes dar uma oscilada na energia, ok? Mas eu acredito que não comprometeu a qualidade do vídeo e eu estou à disposição de vocês caso vocês tenham alguma dúvida. Desejo a todos bons estudos, uma boa semana, um abraço.